Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre condicionais e laços de repetição. No último vídeo a gente aprendeu sobre entrada e saída de dados, tipos de dados, variáveis, operadores aritméticos e lógicos. Caso você não tenha assistido, eu recomendo fortemente você assistir esse vídeo antes de ver esse aqui. Mas caso você tenha vindo justamente para aprender sobre condicionais e laços de repetição, a gente vai começar aqui. Primeiro, sobre os condicionais. No último vídeo, caso tenha assistido, a gente viu os operadores lógicos, e com eles a gente é capaz de fazer esse tipo de comparações que retornam para a gente variáveis booleanas. Então tá, quando eu faço uma comparação entre uma coisa e outra, eu consigo true or false. Caso você não tenha assistido o último vídeo, isso aqui é para recapitular. Beleza. As condicionais que a gente tem em Python, elas servem para executar uma parte do código dependendo da última resposta ou da pergunta que você fez, né? A gente tem o if, que caso uma afirmação seja verdadeira, ele executa. Tem o else, caso a última afirmação, no caso o if anterior, seja falso, ele executa. Então, tipo, caso tal coisa, acontece um bloco de programação. Caso não seja isso, outra coisa. Então, por exemplo, caso você faça um login e digite a senha errada. Caso a senha seja verdadeira, ele te leva para a sua página de acesso. Caso a senha seja falsa, caso contrário, ele te repete a mensagem que a senha está incorreta. O elif, ele fica no meio termo. Então, tipo, você faz um teste. Então, caso a minha variável seja maior que tal número, e depois, caso esse teste falhe, ele tem um teste abaixo. Então ela é tal número. Aí, caso não seja, aí você cai no else, né? O if você não tem limite, você pode botar vários elifs entre o if e o else, mas abaixo do if, caso você queira fazer uma nova comparação dentro do mesmo bloco, você usa o if, elif e else. Aqui tem um exemplo pra gente. Aqui eu tenho uma variável, que é o a, e ela vai alterar seu valor dependendo da comparação. Então, olha só, ele entra ali, caso 2 seja maior que 1, a é igual a 1. Como vocês sabem, a programação estruturada que a gente tem, ela vai de cima para baixo, né? Então, se a primeira linha ali já dá um verdadeiro, ele já escapa para esse bloco de código e ele determina o A como 1. Então, ele não chega nem a fazer aquele elif ali, que mesmo que seja verdade, o acima tem prioridade, né? E caso nada disso seja verdade, ele setaria como 3. Então, eu tenho aqui o VS Code, vou abrir aqui para vocês. Então tá, como vocês podem ver, aqui está exatamente o código que estava aqui agora há pouco, né? Caso 2 seja maior que 1, ele vai entrar nesse bloco de código aqui que A é igual a 1. Aí, caso ele falhe essa tentativa, ele faz outra. Caso 3 seja maior que 2, A vai ser igual a 2. Eu poderia muito bem botar um segundo if aqui. Opa. If 1 é igual a 1. A é igual a 4. Só que isso aqui acabaria fazendo que esse if saísse desse bloco de condicional, né? Aí ele estaria ligado com esse else. Mas, como a gente quer que seja só uma dessas três opções, a gente usa o elif. Caso o if, caso a gente botasse outra if, ele criaria um novo bloco e poderia ter dois resultados, né? Então tá, ele vai cair aqui primeiro, e como a gente rodar, vamos lá, esse aqui era o clear, deixa eu dar uma limpada. Quando a gente mandar rodar, eu dei um zoom aqui para vocês, mas o resultado foi 1. Vamos transformar esse teste aqui em falso, né? E quando a gente rodar, ele já foi para baixo. Então, ó, 2 é menor que 1? Não. Ele faz outro teste. 3 é menor que 2? Sim, ele faz outro teste. Então, vamos ver. Se 3 for igual a 2, ele não vai ser verdade. Então, a ideia é que ele solte o A igual a 3. Deu uma limpada aqui. Caso eu rodar, ele saiu A igual a 3. Isso porque nenhuma das afirmações de cima eram verdadeiras. E só a última. Eu sei que isso aqui é um exemplo um pouco fora da nossa realidade, e por isso que eu fiz aqui esse segundo aqui, ó, que consegue mostrar bem uma utilização mais real, né? Então aqui eu tenho um sistema que um usuário, ele insere o seu nome, deixa eu dar clear aqui, ele insere o seu nome, a sua senha, e ele imprime o nome do usuário, que seja bem-vindo, e caso você digite a senha novamente de forma incorreta, ele vai dizer incorreta, e caso certa, enfim. O mais fácil mostrar aqui, né? Olha só, tudo isso que vocês já aprenderam, a entrada de dados, assimilação de variável, e agora a gente está fazendo uma comparação, ó, a variável auxiliar, se ela é diferente da variável senha, né?
Então, beleza, o nome do usuário, eu vou botar o meu nome, Luciano. Opa, saiu errado ali, mas tudo bem. E minha senha 123. Bem-vindo, Luciano, fecha colchetes. Poderia confirmar sua senha? Se eu botar minha senha errada, senha incorreta. Mas, caso eu digite minha senha de maneira certa, Luciano, 123, 123, olá novamente. Então ele conseguiu comparar esses dois resultados e quando a senha foi errada, ele mostrou pra gente que a senha estava incorreta e quando a senha estava certa, ele falou olá novamente. E esse condicional ele é muito útil para várias coisas aqui na programação, né? Você consegue fazer o código ir para o caminho dependendo da sua resposta. O laço de repetição, assim como o if, ele vai rodar um bloco de código, mas não uma vez só, um número determinado de vezes, né? Ele funciona como um loop que tem dentro do Python. E aqui tem um exemplinho, ó, que de 0 a 5, de 1 em 1, ele vai imprimir todos os números. Esse for i in range vai fazer mais sentido para frente, mas esse i aqui, ele vai ser o valor que ele presentemente está naquele loop, né? Então ele faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro. E quando a gente usa esse i, ele se refere ao número de vezes que já rodou, né? Ou a interação do loop que ele está. Aqui nesse outro slide aqui eu explico um pouco melhor e como é que faz a declaração. O A seria o começo do intervalo, então da onde você vai e até onde você pararia, né? Só que ele, fique atento a isso, ele serve como se fosse um maior ou igual, né? Quando chega no número determinado, ele para antes dele. Então, tipo, de 1 até 10, ele pararia de 1 até 10, ele iria de 1 até 9, porque ele não chega a chegar no 10. E o ritmo, você pode fazer de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Ele é bem útil, às vezes, para algumas questões matemáticas, Fibonacci, essas coisas assim. E eu vou mostrar aqui para vocês, aquele código mesmo aqui rodando. Ó, aqui a gente tem exatamente isso. For i in range de 0 a 5, com ritmo 1, ele vai printar i. Ó, exatamente como eu falei, ele foi do 0 até o 4, ele não chega no 5, ele para antes do 5, e com o passo 1. Caso eu troque aqui para passo 2, ele vai lá, 0, 2, 4, porque ele começa no 0, adiciona 2, adiciona 2. Aí se ele adicionasse 2 de novo no 4, ele iria no 6, que é maior que 5, então ele não vai. Como eu estava mostrando antes, aqui tem um exemplo mais certinho, né? Então, ó, aqui eu determinei o A como começo do intervalo, o B como fim do intervalo e o C o ritmo, né? Então, quando eu mandar rodar, ele vai do 0 até o 29, porque é antes do 30. Caso eu coloque o passo aqui em 5, o ritmo, em 5, ele vai mostrar todos os múltiplos de 5 antes de 30. Então, tem bastante aplicação por for. Outro laço de repetição interessante, além do for, é o while. O while, ao contrário do for, que faz um número determinado de vezes, ele faz algo enquanto, o while significa enquanto em inglês, enquanto uma afirmação for verdade. Então, ali naquele código ali, eu fiz basicamente um for, exatamente igual aquele nosso que estava aqui, que dá até o mesmo resultado, que ele pega um contador, que eu iniciei como 0, e enquanto C for diferente de 5, ele continua printando o valor de C, e ele adiciona 1 a C. Então, C começa como 0, vamos fazer a interação junto. C começa como 0, printa o 0, aí 0 é igual a 0 mais 1, no caso, C é igual a 0 mais 1, e ele fica 1. Aí, 1 mais 1, 2, aí ele faz como se fosse um for usando o while. Só que você pode fazer, por exemplo, naquele sistema de login que a gente fez, enquanto o cara digitar a senha incorreta, ele vai continuar perguntando pela senha, né? E vai avisar que a senha ela não está funcionando. Então, aqui, ó, eu botei exatamente o mesmo código que estava antes, ó, for i in range 5. Esse 5 aqui, ele... Opa. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu queria fazer um videozinho mais curto, que assim eu consigo compartimentar os vídeos, né? Então, caso você tenha uma dúvida de algum conteúdo, você pode voltar na aula certinha, em vez de ter que assistir uma aula de 40 minutos, você pode ir na aula que você precisa exatamente. Enfim, na próxima aula a gente vai falar sobre vetores e funções. E obrigado a quem ficou até aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar aqui nos comentários, que a gente vai responder o mais rápido possível. E fica ligado no nosso canal, a gente tem feito algumas lives ultimamente. Recentemente fez uma instalação do Arc, que logo vai ser editada e publicada. E futuramente a gente vai ter eventos, então a gente tem o site do Colmeia, que vai estar aqui embaixo, que divulga também, e o nosso Instagram, que vai estar na descrição. Compartilhe esse vídeo se acha que vai ajudar alguém e muito obrigado!